Olá pessoal, boa noite. Muito bom estarmos juntos novamente para conversarmos um pouquinho. Estamos no Livro dos Espíritos. Hoje falaremos sobre diferentes ordens dos espíritos e a escalada espírita. Bem, esse é um assunto bem técnico, uma vez que a gente tem aí classificações que foram trazidas para nós pelo Kardec, que foi auxiliado quando escreveu, quando codificou, né, a doutrina para todos nós, foi auxiliado pelos espíritos. Ah, Falarmos sobre classificação pode parecer até um pouco estranho, porque como assim? Como eu faço essa distinção de um espírito para outro? De que maneira que a gente vai dizer que ele pertence a essa ou aquela ordem, essa ou aquela classe? Como que a gente tem esse parâmetro? Bom, como todo sistema de classificação, a gente precisa ter algum critério. E a patente aqui, o critério que foi utilizado pelo Kardec, que é o intelecto e a moral. Então, à medida que o espírito se intelectualiza e sua moral cresce nessa escalada, ele vai subindo de ordens dentro dessa classificação. Vamos lá. A gente tem uma divisão bem pequena, eu diria, três ordens. Terceira, segunda, primeira. Imperfeitos, bons e puros. Entretanto, vejam só, eu vou fazer a leitura da segunda pergunta desse capítulo, só para ver o que está escrito aqui. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? E a resposta foi a seguinte: é ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las às três ordens principais. Percebe? Então, a própria resposta que nos dá essas três ordens, né? Eu fiz esse sinal porque tem uma pirâmidezinha, né? Imperfeitos, bons e puros, terceira, segunda, primeira. A mesma resposta que fala para a gente das três, segundo características gerais, ela nos dá que podem ser enormes as classificações, né? Porque não é nada estanque, não é nada que, olha, daqui mudou um pontinho, né, no intelecto e na moral do espírito, pronto, está na outra, porque elas se permeiam. Eu costumo usar bastante, perdão, o exemplo de grupos, né? Quando a gente estudava lá em matemática, né? A gente tinha os grupos, né? Então a gente tinha um grupo aqui e outro grupo aqui, e aí a gente tinha sempre o quê? Uma interseçãozinha aqui no meio, né? Lembram disso? Então, essa interseção, ela vai acontecer de várias maneiras, ou seja, tem muita coisa que a gente precisa aprender, tem muita coisa que a gente tem que se melhorar, e à medida que a gente vai melhorando uma e outra, vai crescendo, mas não é assim, ganhei, pronto, mais um degrau, ganhei, pronto, mais um degrau. Não, nós temos muita coisa para ir nos melhorando, haja vista que a gente tem aí as inúmeras encarnações, porque não dá para a gente fazer esse burilamento, né, que a gente usa muito essa palavra, da nossa moral de uma vez só. Vai se melhorando aos poucos e nos diversos aspectos. Ora a gente está aqui como homem, ora a gente está aqui como mulher, não é? Para cada hora fazer o seu crescimento de acordo com a característica que é mais peculiar àquele tipo de encarnação e aí por diante. Então, tudo isso interligado, é claro que
não vai nos dar uma coisa tão estática, né? Quer um exemplo? Se a gente pegar uma sala de aula com 30, 40 alunos, eles estão todos numa determinada série. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e assim vai. A gente já tem aí uma classificação. Não tem dentro daquela mesma série, 30, 40 crianças, jovens, adultos lá na frente, 30, 40 seres. Dentro de uma mesma característica, eles estão naquela mesma série, mas entre eles são tão diferentes, né? Um com mais habilidade para matemática, um com mais habilidade para letras, um com mais habilidade para ciências, né? Um mais apresentando uma inteligência já um pouco mais exacerbada que o outro com um pouco mais de dificuldade, até mesmo para escrever, uma letra bonita, uma letra bem feia, aqueles garranchos, né? Que a mamãe sempre reclamava que nossa letra era feia. Então percebam, nesse exemplo tão pequeno de uma sala de aula, num mundo ali pensando em 30, 40 seres, a gente não tem uma diversidade tão grande e todos estavam numa mesma classe. Olha como a gente vai ter isso. Imaginem só dentro dessa escalada espírita, todo mundo num mesmo patamar, mas com muita diferença entre eles, por conta de cada um estar galgando naquele momento uma parte do todo que a gente precisa e vai chegar. Então, o importante para a gente é entender isso. Como Kardec fez? Auxiliado pelos espíritos, vindo a informação de lá para cá, né? Com esse critério do intelecto e da moral, né? E pensar que todos vão, isso está inclusive muito tranquilo da gente compreender, isso é que para nós é infalível. Estamos todos no mesmo caminho. Nossa trajetória, e é aí que vale muito a pena entender isso daqui, é saber que a nossa trajetória será assim, que a gente vai batalhar por isso. Aí é um papo que já tivemos, é nosso esforço que nos leva a isso. E nos auxilia também e muito quando, por exemplo, temos comunicações. De acordo com as características que a gente consegue perceber naquele irmão que vem conversar conosco, a gente começa também a perceber em qual grau dessa escala toda ele pode estar, de acordo com características que ele vai apresentar e a gente vai conseguir identificar. Não para julgar, não para falar, olha, não é melhor que eu, é melhor que eu. Isso também é muito, muito, muito relativo. O importante é a gente compreender. E essa compreensão, quando trazida para dentro do coração, ela vai se transformar em quê? Em amor. Vai se transformar em ajuda, né? Porque ao identificar, por exemplo, nessa passagem que eu disse, de eventualmente algum irmão que vem e a gente percebe que está, né, um pouquinho mais necessitado que a gente de algum tipo de carinho, né, de algum tipo de esclarecimento, então a gente fala, opa, é por aqui. Isso acho que já aprendi, eu posso tentar ajudar. E quando a gente percebe que vem alguém falar conosco que já sabe um pouquinho mais que a gente, aí a gente senta para escutar, para aprender, para depois ensinar para o outro. E aí vai criando aquela grande teia que vai ajudando todo mundo e todo mundo conectado. Tá? Mas a compreensão de como isso acontece nos auxilia nesse aspecto. De certa maneira, Kardec já nos dá um norte, falar, olha, tem tudo isso para a gente fazer, é aqui que a gente tem que caminhar. Então, quando a gente visualiza alguém que já percorreu um caminho que a gente sabe que vai percorrer, de certa maneira, a gente fala, opa, é por aqui que é o caminho do bem, aqui tem alguém que já foi e deu a dica que por aqui é bom. Então, a gente segue por ali. Então, essa compreensão é aí que nos auxilia. Tecnicamente, cada ordem subdividida em várias classes e cada um
Tá tudo no livro. Aí a gente tem que ir lendo, tomando nota e entendendo. Mas decorar não é necessário, porque quando a gente decora, a gente não aprende. Então, vir aqui, ler, compreender, legal. Tem o item 100, eu diria que todos precisariam lê-lo devagarzinho, porque ele dá essa metodologia que o Kardec teve para criar não, para pôr no papel, porque ele não criou nada, né? Assim como nessa parte do item 100, tem um exemplo muito legal, já vou falar para vocês. Ele cita o nome de alguns cientistas que fizeram essa classificação dentro da botânica. E aí ele fala, nem por isso eles criaram as plantas, eles só classificaram. Então Kardec não criou nada, ele só classificou com o auxílio. Para quê? Para facilitar, de novo no exemplo da botânica, para você falar, olha, essa é uma plantinha do tipo tal, essas plantas são as plantas que a gente pode ter em casa, essas plantas são as plantas venenosas, não é isso? Classificou. Para quê? Para auxiliar a gente a compreender e fazer o bom uso. Daqui da mesma maneira, classificando, a gente compreende, facilita. Ele dá uma dica enorme, ele mastiga para a gente, para que a gente consiga, de maneira mais tranquila, caminhar dentro de todo esse processo. Muito grande? Leva muito tempo? Sim. Já vista que a gente pode, inclusive, comentar. Quando a gente fala dos espíritos imperfeitos, bons e puros, que são aqueles que estão lá no topo desta pirâmide, a gente nunca pode esquecer que o único espírito puro que teve conosco aqui na Terra foi Jesus. Então a gente percebe que nossa escalada ela é bem grande. Mas isso não é motivo para desanimar, porque se a gente pensar em Jesus e desanimar, aí a gente está sendo muito malvado conosco mesmo. A gente vai se animar demais e falar: esse, de novo, é o caminho que ele falou. A gente só chega ao Pai através dele, não é isso? Ele é o nosso exemplo. E aí a gente vai segui-lo. Tá? Mais detalhes, esmiuçar o que está já esmiuçado aqui no Livro dos Espíritos, é só a gente lendo um pouco mais, com mais tempo. E aí não tem como. Esse é um assunto que a gente trata bastante nas nossas aulas. Fica aqui um convite para quem quiser vir conosco no ano que vem. Começa novamente. Beleza, gente? Grande beijo em vossos corações. Tchau e até a próxima.